hipocrisia. Essa não é uma palavra nova. No tempo de Jesus, ele também teve que lidar com isso. Os mestres da lei estavam cada vez mais incomodados. Além deles estarem perdendo popularidade, eles estavam constantemente sendo desmascarados por Jesus. E aí, bora conhecer a história dessa semana? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os nossos abraços dessa semana vão para os adolescentes e para as seguintes bases. Para os adolescentes da Igreja da Baixa da Banheira, Portugal. Para os adolescentes da Igreja Alecrim de São Félix do Xingu, no Pará. Para a base Oicos, da Igreja da Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Base Geração Forte, da Igreja Manaim, da cidade de Medicilândia, no Pará. Base Servos de Deus, da Igreja do Mujinga, da cidade de Campo do Brito, Sergipe. E para a base Adoradores, da cidade de Paraupebas, Pará. E a gente quer aproveitar e agradecer, porque chegaram muitas mensagens de carinho, de preocupação, de oração em favor da nossa família. E nós queremos dizer que vocês todos são muito especiais para a gente e fez muito bem receber essas mensagens. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite quando a gente está falando aqui, o vídeo ainda não começou, corre aqui embaixo e clique no botão vermelho escrito inscrever-se e participe conosco também aqui no canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo e é muito bom sempre ter você com a gente. E agora, vamos para o vídeo. Antes da gente entrar na história desta semana, que se encontra no livro de Marcos, é importante a gente entender o que estava acontecendo, qual era o contexto. Já fazia um bom tempo que os líderes religiosos estavam procurando uma forma de tirar a credibilidade de Jesus. Já que eles não conseguiam rebater as acusações de Jesus, eles tentaram fazer com que ele caísse em uma de suas armadilhas. Veja só o que eles fizeram. Vamos ler aqui em Lucas 20:20. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano de modo que ele fosse preso. Esses espiões eram jovens que passaram a seguir Jesus com a missão de ouvir suas palavras e depois usar tudo contra ele. A intenção é que depois eles servissem como testemunhas. Os mestres da lei usavam o argumento de que estavam apenas querendo o bem do povo e também proteger a nação judaica de um possível impostor. Sempre havia alguma situação em que eles tentavam fazer Jesus cair em contradição na defesa das Escrituras ou alguma prova de que ele era contra o governo instituído. No capítulo 66 do livro O Libertador, são contadas no mínimo duas histórias embaraçosas em que Jesus virou o jogo de um jeito magistral, jogada de mestre. E o título desse capítulo já dá um spoiler: Jesus confunde seus inimigos. A primeira situação foi quando perguntaram a Jesus se era certo pagar o tributo a Roma ou não. Essa era uma pergunta capciosa, cheia de má intenção. Se Jesus respondesse que sim, que era certo, ele seria acusado de estar transgredindo a lei de Deus e estar contra os judeus. Na parte de terça-feira da lição, tem uma referência ao comentário bíblico que explica bem essa situação. Desse modo, Jesus comprometeria sua reputação diante do povo como Messias. Se ele proibisse o pagamento de impostos, seria representado como traidor e revolucionário diante das autoridades romanas. De um jeito ou de outro, os fariseus esperavam vencê-lo. Porém, Jesus os desapontou ao se recusar a seguir a qualquer ponto de dilema. Ele respondeu a ambos. A questão foi resolvida quando Jesus pediu que lhe mostrassem um denário. Essa moeda era o equivalente a um dia do trabalhador, e nela estava a imagem do imperador. Jesus simplesmente perguntou de quem era a imagem que estava ali, e eles responderam que era de César. Jesus olhou para eles e praticamente disse que ali mesmo estava a resposta. Eles deviam dar a César o que era de César, e a Deus o que era de Deus.
Jesus não pediu um tempo para pensar, não disse que ia consultar as leis de Moisés e nem tentou mudar de assunto. Sua resposta foi rápida, baseada nas convicções que ele tinha. Se eles estavam sob a proteção do governo romano, era certo então que eles dessem a esse poder o apoio que deles era exigido. Mas, embora se sujeitassem pacificamente às leis do país, eles deveriam se lembrar de ser fiéis primeiramente a Deus. Afinal, eles estavam naquela condição por culpa deles mesmos. Se eles tivessem cumprido suas obrigações para com Deus, eles não estariam sujeitos nem submissos a nenhum outro poder estrangeiro. Essa parte aqui a gente precisa ler, pois esclarece várias polêmicas que estão sendo levantadas nos nossos dias também. Os fariseus ficaram impressionados com a resposta de Jesus. Ele não apenas tinha repreendido a hipocrisia deles, como também havia afirmado o grande princípio que define claramente os limites do dever para com o governo civil e o dever para com Deus. Embora muitos tivessem saído dali insatisfeitos, viram que o princípio fundamental da questão tinha sido estabelecido de maneira clara e se maravilharam do vasto alcance do discernimento de Jesus. Aqui está a palavra-chave: discernimento. Jesus estudava a palavra de Deus e ouvia o Espírito Santo, e isso que lhe dava discernimento. A outra situação aconteceu por causa da diferença entre as crenças dos saduceus e dos fariseus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição e Jesus os repreendeu, não por causa da hipocrisia, como foi o caso dos fariseus, mas por eles não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Ai, essa doeu. Já imaginou a cara dos líderes religiosos? Jesus explicou que se não houvesse ressurreição, as Escrituras não tinham valor nenhum. Diante disso, os saduceus tiveram que se calar. Os saduceus se calaram, mas os fariseus não desistiram. Veja só o que eles fizeram. Eles convenceram certo escriba, bastante culto, a questionar Jesus sobre qual dos 10 mandamentos era o mais importante. Eles haviam exaltado os 4 primeiros, que indicam nosso dever para com o nosso Criador, como sendo maiores em importância do que os outros 6, que definem nosso dever para com o próximo. Jesus tinha sido acusado de ter colocado os últimos 6 mandamentos acima dos 4 primeiros. Então, o doutor da lei fez uma pergunta direta a Jesus: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus deu uma resposta direta também, sem rodeios, bem ao ponto. E é o texto-chave da lição: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Você percebeu que em toda situação Jesus sempre respondia com educação, sem grosseria, sem sarcasmo e sem arrogância? Mesmo quando ele sabia que a real intenção era prejudicá-lo, Jesus viu sinceridade naquele rapaz. Ele sabia que ele estava sendo manipulado. Assim, Jesus deixou claro que os 2 mandamentos são a expressão do princípio do amor. E se o amor a Deus está no lugar certo, o que diz respeito ao próximo também estará. A lei de Deus é regida pelo mesmo princípio. É uma unidade divina e não muitas leis separadas. Se amamos verdadeiramente a Deus, vamos obedecer a todos os seus mandamentos. O doutor da lei, que fez a pergunta a Jesus, ficou impressionado. Ele não tinha mais nada a dizer. Jesus respondeu à altura de um mestre sábio, e todos ali foram obrigados a reconhecer que Cristo deu a interpretação correta da lei. A hipocrisia pode ser expressa em muitas situações da vida, mas o cristão tem o dever de defender o que é certo. Jesus sabia dar respostas para situações complicadas porque ele conhecia profundamente as Escrituras. Ele sabia como aplicar os textos e não distorcia as passagens para atender ou favorecer a pontos de vistas particulares. Jesus tinha percepção espiritual ou discernimento porque ele buscava diariamente a orientação do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem
percepção espiritual com julgamento precipitado, mas o próprio Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Essa lição nos ensina a sermos sábios como Jesus, a defendermos o certo, porque é certo, a termos convicção do que a palavra de Deus apresenta, a demonstrarmos amor primeiro a Deus e também com o próximo, mas não com palavras, mas sim com ações que demonstrem com quem nós temos aprendido e com quem nós temos passado o tempo.